Falar de psicopedagogia escolar significa, num primeiro momento, pensarmos sobre o que é a escola, para que ela, com que fins ela nasce, por quem ela foi criada e qual a sua vocação original. Ao pensarmos sobre o que é a escola, nós precisamos pensar na escola enquanto uma instituição dentro da nossa cultura, com todas as suas características e tradições, e também na escola enquanto instituição individual, particular, subjetiva, que pertence a um determinado momento histórico, a uma determinada comunidade, a um determinado contexto. Então, a escola surge no século XVIII, enquanto instituição formal, e num momento em que a vida, devido às condições de higiene, devido às condições ou a forma como o ser humano tratava a questão da disciplina, criava uma situação muito favorável à emergência de epidemias. E isto leva os médicos a pensarem na necessidade de criar contextos onde se pudesse ensinar a criança, o jovem, a importância de ter higiene e de ter disciplina, juntamente com os religiosos que também exerciam uma grande interferência, um grande domínio sobre a população de um modo em geral, surge então a instituição escola, com essa finalidade. A participação dos religiosos traz para a escola o aspecto da educação do ponto de vista moral, da disciplina do ponto de vista da educação sexual, religiosa. A questão do ensino e da aprendizagem, da construção do conhecimento, esta era reservada aos nobres, e os nobres não iam para a escola, eles tinham seus preceptores nas suas casas. Então a escola ela não tinha a vocação primeira de ensinar. Sendo assim, a questão disciplinar, a questão da figura de autoridade, a questão do comportamento, impera sobre as questões do processo de construção do conhecimento. E essa tradição a escola veio carregando consigo, e as teorias pedagógicas trouxeram consigo. Então, as metodologias de ensino, elas foram pensadas originalmente com vistas a uma escola onde os alunos tinham que aprender a ter disciplina, tinham que ter certos padrões de comportamento, o professor era a figura de autoridade e o aluno devia respeito e obediência ao professor. Desta imagem, deste grupo, se constituem as teorias pedagógicas, as teorias que vão fundamentar a prática dentro da escola, as metodologias de ensino. A escola vai mudando o seu enfoque, porém a sua base permanece a mesma. Então, desde a distribuição dos alunos na sala de aula, a forma do professor pensar a sua relação com o aluno, tudo isso pouco se modificou nesses praticamente 2, 3 séculos desde a origem da escola. Isto pensando a escola do ponto de vista de uma instituição cultural. Agora, pensar a escola enquanto uma instituição individual, única, significa
eu olhar para aquela escola que atende a uma determinada população, que tem determinados objetivos, que é uma escola do ano de 2008, ou uma escola do ano de 1990, ou uma escola do ano de 1970, ou seja, contextualizar no tempo e no espaço essa escola. E a psicopedagogia, ela tem esta visão de pensar psicopedagogia escolar a partir desta clareza a respeito do que está na origem, na base das teorias pedagógicas que formaram e formam ainda os nossos professores, do que está na base de tudo aquilo que foi pensado enquanto elementos que compõem a instituição escolar, as próprias políticas educacionais e a escola enquanto aquela instituição individualizada que tem as suas características particulares. Mas qual é então o objetivo da psicopedagogia escolar? O objetivo da psicopedagogia escolar é favorecer o processo de construção de conhecimento que deve acontecer dentro da escola, porque conhecimentos acadêmicos são um privilégio da escola, ou seja, a escola deveria ser a instituição privilegiada para ensinar os conteúdos acadêmicos. Isto faz com que a psicopedagogia tenha em mente o fracasso escolar enquanto um fracasso da instituição escola, e não um fracasso do aluno ou do professor, mas um fracasso da instituição. E ao mirar o fracasso escolar, o seu objetivo é prevenir este fracasso, ao mesmo tempo em que instrumentalizar a psicopedagogia para minimizar os prejuízos decorrentes desse fracasso. Quer dizer, queremos que não haja tanto fracasso escolar, de preferência que não haja fracasso escolar, e ao mesmo tempo que aqueles que sofrem as consequências do fracasso escolar possam ser ajudados através de uma psicopedagogia que tenha clareza dos elementos que representaram um obstáculo para o processo de aprendizagem escolar. Sendo assim, o fracasso escolar, a dificuldade de aprendizagem, pode ser pensada como um sintoma. E é nesse caminho que a psicopedagogia tem enveredado. Um sintoma por quê? Bom, porque o fracasso escolar ou a dificuldade de aprendizagem não é a causa em si, e sim o resultado de uma série de fatores que criaram aquela situação desfavorável. Então, a analogia à questão do sintoma se deve ao fato de que não adianta tratar o sintoma sem tratar a causa. Se eu tenho uma febre, esta febre tem uma função importantíssima. Então, desta maneira, a gente pode dizer também que o fracasso escolar tem uma função importantíssima. A função de dizer que é hora de mudar, que passou da hora de mudar, que é preciso modificar essa estrutura, é preciso modificar a vocação da escola, é preciso pesquisar, construir conhecimento para que a escola faça de fato a sua tarefa. Analisar o fracasso escolar enquanto um sintoma me leva a pensar essa instituição no seu contexto cultural, essa instituição individualmente, o sujeito da aprendizagem, o professor enquanto aquele que vai mediar essa aprendizagem, a natureza dos conteúdos ensinados na escola, a pertinência desses conteúdos, a possibilidade de que o aluno possa entender qual o objetivo daquilo que ele está aprendendo dentro da escola.
As condições individuais, portanto, a subjetividade que se faz presente naquela relação professor-aluno, na relação aluno-conteúdo escolar, na relação aluno-professor. Então, a psicopedagogia escolar, ela tem um foco muito amplo e que requer que se olhe para aquela situação a ser estudada, analisada, a ser prevenida, considerando todos esses fatores. Isto significa fazer um diagnóstico dentro de uma perspectiva de psicologia, de psicopedagogia escolar, significa então fazer uma análise contextual da situação. Uma análise do contexto cultural no qual se dá a situação, uma análise do contexto institucional no qual se dá aquela situação, uma análise do contexto individual, ou seja, como é que se encontra o psicodinamismo daquele aluno, a sua condição orgânica, a sua condição pedagógica para a aprendizagem daquele ou daqueles conteúdos. Uma análise da questão do professor dentro da nossa cultura, do professor dentro daquela instituição especificamente, do professor no imaginário do aluno, do imaginário do professor acerca daquele aluno, da relação da família com o professor, do professor com a família do aluno. Então, o psicopedagogo, para pensar no âmbito da psicologia ou da psicopedagogia escolar, ele precisa de todas essas análises como focos de iluminação que vão tornar aquele fenômeno mais claro, mais visível, de maneira que ele possa intervir frente àquele fenômeno. Então, isso faz com que seja necessário o psicopedagogo na área escolar ter um profundo conhecimento a respeito da história da escola na nossa cultura ocidental, ter um profundo conhecimento a respeito das teorias que fundamentam esta prática, ter um profundo conhecimento acerca dos conteúdos que são ensinados dentro da escola e dos objetivos desse conteúdo e dos pré-requisitos necessários para a aprendizagem deste conteúdo, ter a condição de analisar, interpretar a questão subjetiva que se faz presente nesse mundo relacional tão complexo que é a escola. Cada escola é um universo, cada escola é um verdadeiro universo. São inúmeras situações acontecendo ao mesmo tempo e funcionando como variáveis que interferem na vida de cada elemento dentro da escola. Veja a complexidade da psicopedagogia escolar. O psicopedagogo, que é um sujeito com a sua subjetividade, olha para um mundo constituído por milhares de subjetividades, onde existe algo de específico acontecendo e circulando dentro desse mundo de relações, e é preciso identificar os elementos que possam comprometer esse processo e os elementos que possam favorecer esse processo.